Amém. Graças a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Uma coisa muito importante, eu creio que vai fazer a diferença na sua vida. E essa palavra se encontra em Salmos 37, versículo 5. E eu creio que você vai estar acompanhando aí na sua casa. Que diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Até onde tem ido a sua confiança no Senhor? Até onde você tem estabelecido a sua confiança no Senhor? Se hoje você pudesse dar a Jesus um presente, o que você daria a Jesus? Se hoje você tivesse a oportunidade de dar ao Senhor Jesus um banco de madeira, o que você faria? E esse banco de madeira passasse a se chamar na sua trajetória o banco das decisões. E você entrega esse banco a Jesus e pede para ele se assentar no banco. E a partir desse momento, o presente não é mais seu, é dele. Ele tomou posse, ele se sentou e ele toma as decisões da sua vida. E então você olha para ele e diz: Jesus, você tem o livre arbítrio para poder tratar a minha vida. Poder olhar para mim e dizer: faça assim, não faça assim. E então Jesus disse: bom, se eu estou sentado nesse banco, você me deu, então eu sei que eu vou tomar as melhores decisões para a sua vida. E no momento oportuno, o inimigo coloca diante de você alguma dúvida, coloca diante de você algum convite que você deveria não aceitar. Então, quando você diz que este convite que você não deveria aceitar, você vai e aceita, Jesus olha para você e consegue te encaixar num coladinho daquele banco, olha para você e diz: poxa, esse banco das decisões você me deu de presente. Então, se eu tomo as decisões na sua vida, o que você está fazendo aqui do lado? E isso que está acontecendo talvez com você que está aí na sua casa. Você entregou o banco das decisões ao Senhor Jesus. Porém, toda vez que você tem que tomar uma decisão, você tem que parar e olhar para ele, você não olha para ele. Você quer sentar ao lado daquele banquinho e tomar mais uma vez a decisão. Mas a Bíblia diz que é para você confiar na decisão do Senhor Jesus. Esse banco que você deu a ele é o banco que você entregou os seus desejos, que você entregou os seus planos, que você se colocou diante do Senhor para fazer o propósito e o projeto. Só que você tem que abrir mão de todas as coisas, porque as decisões agora quem toma é Jesus, não é mais você. Então você tem que abrir mão dos seus desejos, você tem que abrir mão dos seus sonhos e dizer a Jesus o que você quer dele. Mas deixe ele tomar as decisões por você. Não tome as suas decisões precipitadas, que pode lhe causar dor, que pode lhe causar algo que pode te constranger lá futuramente. Mas eu tenho certeza que hoje, com esse presente que você vai fazer esse propósito com ele, vai entregar esse banquinho das decisões para Jesus e vai dizer: Jesus, tome todas as decisões por mim. Você vai ver como a sua vida vai passar a caminhar de uma maneira diferente. Você vai ver como a sua vida vai ter uma trajetória totalmente diferente, forte, firme na presença do Senhor, aquilo que Deus quer para você. Aí você pode ter certeza também que quando você entregou a Ele os seus caminhos e que Ele está sentado nesse banquinho, quando você passar a confiar na presença de Deus, confiar nos propósitos do Senhor, por mais que venham as lutas, as tribulações, porque a Bíblia diz que nós teríamos aflições, mas era que para tenhamos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo por nós. Então você tem que ficar firme nesse propósito que você fez com o Senhor. Faça esse propósito hoje. Consiga olhar esse banquinho que você deu para Jesus de presente e dizer: Jesus, Ele é teu. Ele é o único que pode se assentar e tomar as decisões na sua vida. Passe a olhar ao Senhor Jesus como foco, como centro. A Bíblia diz que nós devemos olhar ao Senhor Jesus como um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então clame a este Senhor. A Bíblia não diz quando Deus olhou para Jeremias e disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus hoje tem isso para você se você clamar ao Senhor. O que você está precisando dele? Você está precisando de uma direção? Você está precisando do que do Senhor? Toda vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus coloca aquilo que você precisa ouvir. Porque quem precisa ser abençoado, eu sei que dá ouvidos ao que o Espírito Santo fala. E diz mais aqui no Salmo: depois que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. No versículo 6 nos diz assim: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu juízo como meio-dia. A justiça do Senhor é uma coisa linda. Jesus nos usou como exemplo quando Lázaro estava morto ali naquele sepulcro. Jesus disse que os que andam de dia não hão de tropeçar. Você tem que andar na luz do Senhor. Se você der esse banquinho a Jesus e disser para Ele tomar as decisões, você vai andar na luz. Impossível você tropeçar quando você tem da Bíblia a sua bússola. Que tipo de deserto que você enfrenta na sua vida hoje? É um deserto financeiro? É um deserto sentimental? É um deserto? Que deserto você tem enfrentado? Eu tenho certeza que não importa o deserto, contanto que você aprenda a usar a sua bússola, que é a palavra de Deus. Onde você precisar, aonde você andar, aonde você tocar, aonde você pisar, eu tenho certeza que se você fizer essa lâmpada para os seus pés, muitas coisas virão sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que as bênçãos nos acompanhariam, correriam atrás de nós. Então eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje este banquinho não pertence mais a você. Entregue a Jesus, dê de presente a Ele. Ele vai se alegrar, porque Ele sabe que a partir deste momento que você renegou todos os teus planos, todos os teus sonhos, os teus desejos, você é completamente apaixonado por Jesus. Você que está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor. Procure a Deus, peça uma direção a Ele. Hoje eu sei que Ele está te dando essa direção. Hoje Ele está pedindo para você o que você quer que Ele faça. Hoje dê este banquinho de presente a Jesus e peça para Ele se assentar, mas somente Ele tem o poder de mudar e transformar a sua vida. Um dia Jesus estava andando no meio da multidão, e eu sei que você pode imaginar essa história comigo, se colocar diante daquilo que Jesus estava fazendo ali em Jerusalém, e ele vem no meio da multidão, e ele vê ali Pedro, ele vê João, ele vê Tiago, depois de uma noite incansável de pesca, redes lançadas a todos os lugares, e os peixes não vinham, não apareciam, a rede não se enchia. Mas uma coisa gloriosa foi quando Jesus olhou ali para Pedro e disse: Simão, eu preciso de um barquinho emprestado porque eu preciso pregar. Olha para você ver a simplicidade do nosso Jesus. Ele não precisava de púlpitos, ele não precisava de show para ministrar a palavra pura e verdadeira. Ele entrou no barquinho e ele foi andando ali naquele barquinho. E então, quando ele olhou a multidão, ali ele pregou, ali ele ministrou a palavra de Deus, ali ele foi usado tremendamente para alcançar as pessoas. Eu imagino que Pedro, dentro daquele barquinho, já estava dizendo que estava cansado. A Bíblia diz que Jesus se assentou. Então a pregação foi longa, o sermão foi longo, mas eu tenho certeza que todos saíram abençoados, porque a glória de Deus se manifestou ali. Então, quando ele termina de pregar, ele olha para eles e diz: olha, agora nós vamos pescar. E Pedro deve ter olhado para Jesus e ter dito: mas Jesus, nós passamos a noite, nós passamos a madrugada aqui, buscando, tentando achar algum peixinho dentro deste mar, e não se achava. Mas Jesus disse: vamos pescar. Então Pedro, Tiago e João voltaram para o mar e lançaram as suas redes aonde Jesus havia decidido. Olha a decisão novamente. Se a decisão fosse de Pedro, se a decisão fosse de João, talvez essa decisão fosse voltar para casa. Porque estavam cansados, estavam com fome, estavam sedentos já de uma noite de descanso. Mas não, eles deixaram Jesus decidir o que ele queria fazer. Então eles foram lá, lançaram suas redes ao mar, e a Bíblia diz que as redes voltaram cheias de peixe, que os barquinhos quase estavam afundando de tantos peixes. O que você está precisando hoje na sua vida? Eu sempre digo que não há crescimento, não há multiplicação se não houver um comprometimento com o Senhor Jesus. Se você não tiver um comprometimento com a palavra, se você não estiver pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar, como você quer que seu barco se enche de peixinhos? Então eu tenho certeza que hoje o Senhor Jesus está entrando na sua vida. Ele está entrando com crescimento, ele está entrando com a multiplicação. Porque hoje você está se comprometendo a entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus.
Entrega a Ele, coloca nas mãos dele, confia nele e Ele tudo fará por você. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender dessa decisão. Porque Jesus, da mesma maneira que Ele disse, vinde a mim aqueles que estão cansados, os que estão oprimidos. E quando você está ansioso, quando você está oprimido, você não consegue pensar. Mas hoje Jesus está pedindo para você, deixe Ele tomar a decisão na sua vida. Deixa Ele colocar diante de você aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque a Bíblia diz que Ele usa quem Ele quer, da maneira dele. Não se coloque diante de homens, não espere nada de homens, porque o homem não tem nada para te oferecer. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele tem tudo para te oferecer, Ele tem a sua salvação. Você quer presente maior do que negar a si mesmo, carregar a cruz e ter a sua salvação? Não existe nada melhor do que isso. Então vai a fundo, se aprofunde na palavra do Senhor, se coloca diante dele como um servo, como um vaso. Como ele disse para Jeremias descer à casa do oleiro. Vai até a casa do oleiro. A Bíblia diz que ali foi quebrado um vaso nas mãos do oleiro e se foi refeito um melhor do que aquele que lhe parecia. Então eu tenho certeza que hoje Ele está moldando você novamente, está te dando uma nova história, uma nova trajetória, mas se você deixar que Jesus tome as decisões da sua vida, dê hoje este banquinho de presente a Jesus. Não se esqueça, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Esse banco das decisões vai mudar todo o rumo da sua história. Toda uma trajetória, talvez de derrota até hoje. Através dessa palavra, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser avivado numa nova fé. Porque essa é a palavra, essa é a perfeita e agradável vontade do Senhor. E a Bíblia continua para me encerrar. Guarde essa palavra no seu coração, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor e espera nele. Se você já entregou os seus caminhos ao Senhor, então descanse. Agora, se você ainda não entregou e está esperando esta oportunidade de entregar, então entregue. Coloque nas mãos do Senhor e descansa nele, espera nele e Ele tudo fará na sua vida. Não desanimes, não deixe de lutar pelos seus ideais. Eu sempre digo, sonhe, ouse sonhar, continue colocando nas mãos do Senhor, porque o projeto de Deus é um projeto infinito para a sua vida. Ele quer multiplicar a sua vida, Ele quer incentivar você todos os dias a viver uma vida em abundância, porque é isso que a Bíblia nos promete, uma vida e vida com abundância. Confia nele, espera nele, coloque os teus caminhos e deixe Jesus, a partir de hoje, tomar essa decisão na sua vida. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, faça dele seu foco, porque ele é o único que pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que a partir desse momento, você vai refletir nessa palavra, vai colocar diante da sua vida, da vida do seu familiar, daquele que precisa ser alcançado. E se você estava com alguma dúvida, alguma decisão a ser tomada, não tome nenhuma decisão. Primeiro entregue esse presente ao Senhor Jesus. Peça para Ele se sentar neste banquinho, para que Ele possa olhar para você e te dar a direção correta da sua vida. Nada que fazemos nessa terra é para agradar a homem nenhum. O evangelho puro, o evangelho verdadeiro não agrada a homem. Entenda que o evangelho verdadeiro ele tem que agradar ao Senhor Jesus e trazer almas para o reino de Deus. Então persista na sua oração, persista no seu clamor, continue orando, continue se consagrando, continue jejuando, se separe ao Senhor, porque o tempo está próximo, o nosso Jesus está voltando. Então busque a Ele enquanto se pode achar, clame a Ele, se achegue nele. A Bíblia diz que se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a vós.
Agora, se você não buscá-lo, se você não procurá-lo, como você quer ter uma resposta, como você quer ter uma decisão tomada na sua vida, se você não tomar atitude? Lembre-se sempre, sem o crescimento, sem multiplicação, você não quer uma vida assim. Então tenha um comprometimento com Deus e receba em nome de Jesus o crescimento, receba a multiplicação, receba a sabedoria que vem do alto, receba a inteligência, o discernimento, a graça e receba a misericórdia de Deus. Hoje faça um clamor diferenciado ao Senhor Jesus. Permita que Ele possa abrir as janelas e as portas escondidas do seu coração, porque Jesus quer fazer uma limpeza dentro de você. Ele quer transformar o seu velho homem, Ele quer mudar o seu cativeiro. Então, se ainda há alguma janelinha fechada, alguma porta fechada no seu coração, que está sujo, você trancou, abra hoje ao Senhor Jesus e permita que Ele tome todas as decisões na sua vida. Permita que Ele entre com essa vassoura espiritual e limpe tudo aquilo que não agrada a Ele. E que você possa ser transformado e renovado pela graça de Deus. Eu vou repetir o versículo e eu quero que você grave na sua mente. Está em Salmos 37, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e que você vai ver a abundância de vitórias sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra na tábua do seu coração, para que você possa vir a fazer a diferença nessa nação. Precisamos de verdadeiros avivalistas, que não façam shows e que não queiram se aparecer, porque Jesus não procurou o palco, Jesus procurou a cruz. Procure a sua cruz também, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Ele tem transformado e renovado a minha vida todos os dias. Não se preocupe, confia nele e Ele tudo fará, no nome de Jesus. Deus vos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em nome de Jesus.